Lucas 22, a partir do 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vamos parar aqui, deixa a Bíblia aberta, já já a gente volta. Eu tenho dito que a gente está na semana que antecede, na semana verdadeiramente da cruz de Jesus. Estes versos que a gente vai ler agora contêm Jesus comendo a Páscoa com os seus discípulos, e de manhã nós falamos o que era a Páscoa, e daqui a pouco, nós vamos ver isso hoje ainda à noite, Jesus vai instituir a ceia, aquilo que os crentes fazem todo mês, algumas igrejas fazem de 6 em 6 meses, para lembrar do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Um sacramento simples, porém poderoso. Um sacramento simples, porém eficaz. Um sacramento simples, porém cheio de graça, aonde entendemos que a presença do Santo Espírito de Deus se faz presente toda vez que a igreja se reúne para colocar em prática esse sacramento que Deus nos deu, que é chamado a ceia do Senhor Jesus Cristo. O texto começa dizendo que chegou a hora. De manhã nós dissemos que os discípulos foram preparar, Pedro e João foram preparar a Páscoa, e agora chegou a hora exata da Páscoa. Então Jesus senta à mesa com os discípulos, o texto diz que ele se encontra com os 12 apóstolos, e a gente que tem acompanhado aqui essa sequência de pregações já sabe, estudamos no comecinho do capítulo 22, que Judas já fez o trato para entregar Jesus. Judas já está literalmente na treta para entregar Jesus, só esperando a oportunidade boa. Tanto é que de manhã Jesus diz para Pedro e João: olha, vá lá, segue um homem e vocês vão achar o lugar que eu quero fazer a Páscoa. Jesus não diz nem onde era o endereço. Alguns teólogos dizem para que Judas não soubesse antecipadamente onde seria a Páscoa e a ceia, e não tivesse chance de entregar Jesus antes de Jesus comer a Páscoa e instituir a ceia, o sacramento conhecido como Santa Ceia do Senhor. Então Jesus se põe à mesa com os 12. Judas está aqui. O traidor está aqui, junto com Jesus, sentado à mesa, comendo e bebendo com o mestre. E aí, somente Lucas nos traz esse trechinho que a gente está lendo, do 14 ao 18. E você vê que as palavras de Jesus estão cheias de emoção. Ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Então ele diz: olha, eu estou desejoso, meu coração está palpitando. E Jesus sabia que faltavam poucas horas para que ele fosse traído e entregue na mão dos seus algozes. Então ele diz: olha, o meu sofrimento está à porta, mas eu quero sentar, quero comer, quero beber, quero me alegrar, quero conversar com vocês, quero pregar, como eu disse de manhã, discursos maravilhosos que estão em João capítulo 14, 15 e 16, e fazer a oração sacerdotal em favor de vocês. Eu estou para ir à cruz, eu estou para morrer, eu estou para ser traído, negado, cuspido, mas eu vou orar por vocês. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, mas eu vou orar por você, Pedro. Vou comer com você, vou te dar o cálice, vou partir o pão. Convenhamos, quem de nós sentaria à mesa com um camarada que te traiu, com outro que vai te negar, e com a turma que vai correr, todo mundo quando Jesus for pego? Esse é o amor do meu e do seu Senhor, essa é a paixão, a graça e a misericórdia desenvolvida por Jesus, amor que palavras não conseguem explicar. Então ele diz: o meu coração está extremamente desejoso de comer essa Páscoa com vocês, eu estou ansioso em partilhar dessa bênção com vocês. E o versículo 16 segue, e ele diz assim: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus sabia, como eu disse, que dentro de poucas horas ele iria morrer, que dentro de poucas horas ele seria momentaneamente afastado dos seus discípulos. Ele compreendia que esse sofrimento não era o fim, mas que esse sofrimento era necessário e que esse sofrimento o afastaria temporariamente dos seus discípulos. Mas ele entendia que esse sofrimento também era um meio pelo qual ele pagaria pelo meu e pelo seu pecado. Era o meio pelo qual ele aplacaria a ira de Deus derramada sobre os pecados da humanidade. Então ele diz: olha, o meu sofrimento é necessário. Já já a gente vai ver ele falar isso de novo. Mas
Eu preciso fazer isso para salvar vocês e para retornar ao Pai. Eu preciso, é com esse objetivo que eu vim. Não vim aqui para fugir da minha missão, e a minha missão é essa. Então ele acrescenta, justamente por isso, vocês não mais comerão desta Páscoa comigo. Vocês não mais comerão da Páscoa comigo. Contudo, tem um porém também aqui interessante. Eles não mais comeriam a Páscoa, e a gente vai explicar isso daqui a pouco, porque a Páscoa seria substituída pelo novo sacramento. A Páscoa teria o seu cumprimento pleno quando Cristo, eu falei de manhã assim, a Páscoa, ela era formada, ou ela era tipificada por um cordeiro que era sacrificado, lembra lá, quem viu a novela, quem viu o filme, ou quem já leu a Bíblia, e o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das casas, para que quando o anjo viesse sobre o Egito, o povo de Israel estivesse protegido. Então aquele cordeiro simbolizava o Filho de Deus, que era o verdadeiro cordeiro que viria para morrer por nós. Então ele diz, olha, eu vou cumprir a Páscoa. A Páscoa vai ter um cumprimento perfeito daqui a algumas horas. Aquilo que a Páscoa apontava, aquilo que a Páscoa tipificava, aquilo que a Páscoa era uma sombra, eu vou fazer ser real quando eu for para a cruz. Então ele diz, olha, não é no Egito que vocês foram libertos, mas é na cruz que vocês vão ser verdadeiramente libertos. O Egito só apontava. Entrar na Terra Santa, na Terra Prometida, era apenas um tipo daquilo que eu tenho preparado para vocês, um novo céu, uma nova terra, uma vida eterna, de gozo, de paz, na presença do meu Pai. Então eu vou à cruz e vou cumprir a Páscoa. Vou cumprir, então vocês não mais comerão. Ou seja, é no céu que vocês serão totalmente libertos do pecado, libertos da impiedade. É no céu que se cumprirá plenamente tudo aquilo que eu vos tenho dito. É ali que eu e você teremos plena comunhão com Ele. Ali nós seremos totalmente transformados. Ali é onde a Bíblia diz que não entrará choro, nem doença, nem nada de mal, porque lá Deus habitará de forma plena e completa sobre a mim, sobre a sua vida. É lá que nos espera. Lá é a nossa casa, lá é o nosso destino final, é para lá que nós estamos vindo. Já disse, isso aqui é passageiro, transitório, maldito é o homem que coloca suas esperanças aqui e agora, porque vão se frustrar, porque o aqui e agora não tem nada para nos dar de eterno e seguro. O aqui e agora é transitório, passageiro, relativo, é fraco. Mas infelizmente muitas pessoas ainda se prendem ao aqui e ao agora, e não entendem que o cumprimento final da minha e da sua vida, daqueles que creem em Jesus, é no novo céu e na nova terra, quando todos nós ouviremos do meu e do seu Senhor: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino preparado para vós. Isso é o nosso destino. Então Jesus diz, olha, até que se cumpra, vocês não vão mais comer, nunca mais comereis. Mas ele não estava dizendo, claro, que nunca mais veria os discípulos. A gente sabe bem disso, até porque ele ressuscita lá na frente e aparece para os próprios discípulos. Versículo 17 e 18 diz assim: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Beber desse cálice, como eu disse de manhã, fazia parte da ceia pascal. Ainda estamos no momento da ceia da Páscoa. Jesus ainda está comendo a Páscoa, e ele pega o cálice de vinho, reparte com os discípulos, e todos começam a beber e se alegrar, e aí ele reitera o que ele disse no 16: bebam, porque em verdade vos digo que de agora em diante não mais beberei esse fruto até que venha o reino de Deus. Então, devemos interpretar isso corretamente. Repito, Jesus não está dizendo, olha, acabou, nunca mais nos veremos, tchau e bênção, ficam vocês aí, eu vou partir para o Pai, não deu nada certo, eu vim aqui pregar amor, vocês me mataram, eu vim aqui chamar vocês para arrependimento, vocês querem me pegar, vocês estão planejando contra mim, Judas vai me entregar, Pedro vai me negar, eu vou embora. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ainda que por um breve momento essa comunhão seja interrompida, em breve, no porvir, essa gloriosa esperança será plenamente renovada e essa experiência será plena. Toda vez que a gente tem oportunidade de fazer a ceia aqui na igreja, eu costumo dizer que a ceia do Senhor é um misto, é uma mistura de alegria, porque foi na cruz que Ele nos salvou, mas é também um momento de profunda tristeza e de profundo quebrantamento, porque a gente lembra que o que levou o meu e o seu Senhor na cruz foi o meu e o seu pecado.
A gente lembra que ele não tinha pecado para pagar, que ele não tinha erro para acertar, que ele não tinha defeito para corrigir, que ele não tinha problema nenhum, e ele ainda assim veio. Então, quando a gente comemora a ceia, a gente vislumbra o que o nosso Salvador, que nos amou, fez por nós. Que amor é esse? É uma frase que me acompanha toda vez que eu olho para a ceia. Que amor é esse? Que morre por pecador? Que amor é esse? Que morre por um camarada que vai negá-lo 3 vezes, como Pedro? Que amor é esse que está sentado na mesa e está partilhando da ceia com um monte de, usando o popular, um monte de vacilão que vai largá-lo na mão? Esse era o amor de Jesus, era um amor incondicional, era um amor que não dependia da perfeição daqueles homens, porque nenhum deles eram, como eu e você não somos. Se esperar a perfeição da gente, se Deus esperar a perfeição da gente para nos amar, meu irmão, eu não sei você, eu estou longe de ser amado. Estou muito longe na fila, mas ele diz, é por vocês que eu estou instituindo a ceia, é por vocês que eu estou indo à cruz, é por vocês que eu vou morrer, é por vocês que a Páscoa vai se cumprir. Contudo, imagine, se num dia de domingo a gente toma a ceia aqui, com pão, um pouquinho de suco de uva, e já é um momento que nos enche o coração. Imagine quando isso for experimentado na glória. Imagine quando chegarmos na glória e sentarmos, sei lá como, querido, me pergunte como é que é esse negócio, mas quando nós sentarmos na mesa, na boda do Cordeiro e cearmos com o meu e seu Senhor, vai ser algo indescritível. Contudo, eu não poderia lhe dizer, vai ser algo que só tem acesso àqueles que creem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lindo, é maravilhoso, mas não se engane. Só aqueles que foram cobertos pelo sangue de Jesus terão acesso a esse momento que a gente está vislumbrando aqui. Então, em conexão com tudo isso que ele falou, dizendo que a Páscoa estava se cumprindo, Jesus agora vai instituir a ceia, e é nesse momento que a gente vai entrar agora. Jesus está dizendo que o final da Páscoa dava início à ceia do Senhor. Jesus agora vai instituir, como eu disse, esse sacramento que nós fazemos mês a mês. Vamos ler? Versículo 19 a 20. Diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos parar aqui. Como eu disse, faltam poucas horas para que Jesus vá à cruz. Então faltam poucas horas para que o antigo símbolo, a antiga festa chamada Páscoa se cumpra. E quando ela se cumprir, ela vai dar espaço, ela vai dar lugar a uma nova festa, chamada a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, o Cordeiro foi morto desde o Egito, simbolizando aquilo que estava prestes a acontecer. Então, quando chegasse o Calvário e o verdadeiro Cordeiro fosse imolado por mim e por você, a Páscoa teria cumprido o seu objetivo. Portanto, Jesus disse, olha, agora eu vou dar para vocês um novo símbolo. Contudo, Jesus faz questão de relacionar uma coisa muito junta da outra. Ele mostra para a gente que Páscoa e ceia estão estreitamente relacionados quando eles, na verdade, apontam para que aquilo que era essencial permanece valendo. O que era essencial? A Páscoa apontava para trás, para a libertação de Israel do Egito. Contudo, eles tinham também a expectativa de que no futuro viria o Filho de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do pecado. Então, a ceia e a Páscoa têm algo que os une. Ambos apontam para o sacrifício de Cristo, que, como a gente estudou aqui na semana, sexta-feira com os jovens, na plenitude do tempo se fez conhecer e ele veio e morreu por nós. Então, a essência é a mesma. A Páscoa apontava para um sacrifício, a ceia aponta para um sacrifício. A diferença é, o pessoal da Páscoa lembrava da libertação do Egito, olhava para trás. Nós olhamos para frente, olhamos para o perdão de pecados que foi conquistado na cruz do Calvário e que nos dará acesso ao Pai. Então, ambos têm a mesma essência, apesar de serem, como eu disse, situações diferentes e mandamentos diferentes. Ambas apontam
Jesus é o único e suficiente sacrifício pelo pecado do seu povo. Então, tomando o pão e dando graças, e aí fica muito interessante, porque quando o texto diz que ele dá graças e parte, e aí logo em seguida ele diz, isto é o meu corpo partido por vós, então a associação é muito clara, quando ele parte o pão, ele está dizendo, olha, o meu corpo vai ser partido por vós, contudo, eu acho que eu não preciso aqui, mas vale a pena dizer que não convém dizer que esse pão aqui é o corpo de Jesus literalmente, gente? A maioria aqui, tirando os mais jovens, já estudou e sabe que Jesus por diversas vezes usava de linguagem simbólica. Jesus já disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, eu sou a videira, ele disse, eu sou a porta, ele disse que era tanta coisa, eu sou a água viva. Então ninguém acreditou de verdade que Jesus era a porta, Jesus era a videira. Ninguém acreditou. Então, quando Jesus disse, isso é o meu corpo, é claro que ele está usando uma linguagem simbólica para dizer que aquele pão simbolizava o seu corpo que seria entregue na cruz por mim e por você. Então, isso tem que ficar bem claro, porque, infelizmente, algumas pessoas entram num caminho meio estranho aqui, em dizer que o pão era o corpo de Jesus, ou que hoje, quando a igreja ceia, o pão vira o corpo de Jesus. Isso não convém. Não convém. O corpo de Jesus estava ali, partindo o pão, e o pão era pão. Então Jesus está dizendo, na verdade eu sou o alimento da alma sedenta. Eu sou o alimento da alma faminta. Eu sou a água da alma que tem sede. Eu sou o que vocês precisam. O meu corpo é o que vocês precisam. O meu sangue é o que vocês precisam. É Ele que vai dar acesso à vida eterna de vocês. Sem Ele, vocês não podem nada. E aí ele acrescenta e diz, façam isso, comemorem a ceia, em memória de mim. Façam isso lembrando do que eu fiz por vocês. Façam isso em memória de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz e de tudo que eu ainda vou fazer no futuro por vocês. Façam isso em memória de mim. Não esqueçam do que eu fiz. Não esqueçam de quem eu fui, do que eu sou. Ou seja, por meio desse sacramento, vocês devem lembrar de mim com amor, com reflexão e, acima de tudo, com arrependimento. Porque foi por vocês que eu morri. Foi por vocês que eu vim. Foi por vocês que eu me sacrifiquei. Tanto é assim que por 2 vezes ele diz assim, este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Este é o pão que é oferecido em favor de vós. Então Jesus condiciona o seu corpo e o seu sangue a vós. E vós aqui, especificamente, ele estava falando com os discípulos. Mas é claro que a gente sabe que esse vós inclui toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Contudo, vale ressaltar que o vós aqui é específico, não é indefinido. Falei isso de manhã. Tem gente que acha que Jesus foi para a cruz e fez assim, morri, fiz minha parte, agora é cada um por si e Deus por todos, se vira aí. Não, é específico, ele diz, o corpo é partido por vós, o sangue é derramado por vós. De manhã eu disse e repito, ele salvou na cruz, ele não apenas abriu possibilidade, ele comprou um povo escolhido, chamado, temido pelo seu nome, ele comprou uma igreja, ele não abriu possibilidade, ele não disse, olha, fiz minha parte, agora cada um por si, se virem, corram atrás. Ele disse, é dado por vós. Foi derramado por vós. Eu disse de manhã, o sacrifício de Cristo é eficaz, substitutivo, vicário, porque valeu a pena, teve efeito, foi substitutivo porque ele substituía a minha e a sua vida, foi eficaz porque ele salvou de verdade. Jesus não é como essas falsas religiões ou esses falsos mestres que nos prometem um monte de coisa, mas dizem, olha, não posso garantir nada. Vai depender, da sua oferenda, vai depender da sua oferta. Infelizmente, algumas igrejas condicionam salvação e condicionam Jesus a isso também, a dinheiro, a oferta, a seja lá o que for. Mas Jesus não está fazendo isso, Jesus não está dizendo, olha, eu fiz a minha parte, agora vocês têm que fazer essa regrinha aqui, tem que dar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele diz, eu fiz, eu comprei, eu substituí vocês, o meu sangue cobriu a vida de vocês, eu sou dono de vocês. É isso que eu fiz, porque o corpo é partido por vós, o sangue é derramado por vós. E se a gente lê nos outros evangelhos que fala dessa passagem, eles são até mais específicos, porque aí, tanto Mateus quanto Marcos vão rejeitar uma heresia chamada universalismo, dizendo que Jesus morre para todo mundo. Porque o texto diz assim, Mateus 26, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus diz que é muitos, e não todos. Eu disse aqui, repito, segunda-feira, Jesus não derramou o sangue dele por Hitler, queridos. Jesus não derramou o sangue dele por Stalin, por Mao Tse Tung, tipos de anticristo, malditos perseguidores dos judeus, dos cristãos e de todo tipo de pessoa. O sangue de Cristo, nenhuma gota do sangue de Cristo na cruz foi derramado em vão. Por cada pessoa que o sangue foi derramado na cruz, eles ouvirão o Evangelho, se arrependerão e virão confessar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Não tem exceção. Jesus não falha. Jesus não é um meio salvador. Jesus não é um fraco salvador. Jesus não é uma religião fraca. Jesus não é uma ideia. Jesus é o Senhor e Salvador de pecadores. E Ele faz isso pela graça, pelo seu beneplácito, pela sua boa vontade, na cruz do Calvário. Ainda no texto de Marcos, falando disso também, Marcos diz assim no versículo 24 do capítulo 14. Então lhes disse, é o texto da ceia também, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E de manhã eu falava sobre isso, dizendo, pregue a todos, convide a todos, ofereça o Evangelho a todos, convoque a todos para se arrepender, mas tenha certeza, ele jamais será derrotado, porque todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz ouvirão o Evangelho e virão. Isso nos tranquiliza. Já falei sobre isso aqui quando a gente estudava evangelismo, porque tira de mim uma responsabilidade que eu não tenho e um poder que eu não tenho. A conversão de pecadores não reside na minha vida, nem no poder da minha palavra, nem se eu falo mais alto, mais baixo, mais rápido ou mais devagar. O poder do Evangelho reside no Evangelho. Quem salva pecadores é Jesus. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e não eu. Então eu prego, mas todos aqueles por quem Cristo estava na cruz morrendo virão. Não compete a mim saber quem são, nem fazer distinção de A, B, C ou D. Ele foi na cruz para salvar pecadores. Então a ceia é um memorial para que a gente lembre de tudo aquilo que Deus fez por nós. Contudo, eu já falei aqui e repito, a ceia não é apenas um memorial. A gente entende, assim como um grande reformador nos ensinou, que a ceia também é um momento especial, porque a ceia constitui-se também num sacramento, porque entendemos que quando fazemos a ceia ou praticamos o batismo, a Santa Trindade se faz presente. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo visita a sua igreja com poder e autoridade. Não há poder no suco de uva nem no pão, mas há poder no nome de Jesus e no Deus a quem eu e você servimos quando nos reunimos para ceiar no nome de Jesus. Então, a ceia não é apenas um memorial, mas a ceia também é um sacramento, um meio de graça. Eu falei muito sobre isso aqui na igreja, meio de graça. Deus estabeleceu meios para que Ele visite os pecadores. Então ele visita pecadores por meio da pregação, ele visita pecadores por meio da oração, ele visita pecadores por meio do batismo, por meio da ceia, por meio da comunhão entre os irmãos. Então Deus instituiu meios de graça, e o batismo e a ceia são meios de graça, onde Deus derrama do seu poder sobre o seu povo. Então, para que a gente feche esse pensamento aqui, o sacramento é um símbolo visível de algo gracioso, invisível que acontece no nosso coração. Então, o sacramento, seja você ser batizado com água, ou seja você comer do pão e do vinho, é um símbolo visível de algo invisível e extremamente poderoso que vem sobre a vida do crente quando ele se dispõe a participar dos meios de graça que Deus instituiu para a sua igreja. Grave isso. Um símbolo visível de algo invisível que visita o nosso coração. Versículo 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então Jesus agora volta a citar aquilo que eu disse no início. Judas já havia feito a trama para trair Jesus no versículo 3. E aí Jesus faz questão de dizer, olha, todavia, tem um detalhe, o traidor está comigo à mesa. Ele encontra-se exatamente aqui agora, sentado comigo à mesa. Se você ler Mateus e Marcos, que a gente acabou de ler, essa mesma passagem, tanto Mateus quanto Marcos vão dizer que esse momento que Jesus fala de Judas, não diretamente, acontece entre a Páscoa e a ceia, no intervalozinho.
mas Lucas resolveu colocar aqui no finalzinho, de forma mais destacada no final. Mas enfim, isso não interessa. O que interessa especificamente é que Jesus diz: o traidor está comigo à mesa. Ele diz que o traidor estava ali. E aí o texto segue e vai entrar no outro negócio muito legal, que a gente já tratou aqui na igreja. 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Semana passada nós falamos sobre isso. Você estava aqui, você vai lembrar. Na semana passada eu disse que está acontecendo algo muito maravilhoso aqui e difícil de entender na nossa mente humana. Jesus diz assim: olha, o traidor está aqui na mesa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se assustem não. Eu não perdi o controle de nada. Não perdi o controle. Não vou ser pego de surpresa. Judas não vai me vencer. Os inimigos não vão me vencer. Eles não são mais espertos do que eu, do que o Pai. Porque, aí ele explica, o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Jesus está citando aqui o Salmo 41, versículo 9. Ele está dizendo: olha, tudo isso que vai acontecer, a cruz, os meus sofrimentos, a minha morte, está determinado pelo Pai. Não é o acaso, não são as circunstâncias, não é Satanás que vai ter vitória sobre a minha vida. Eu voluntariamente darei a minha vida por vocês, porque o Pai havia determinado assim. Então o Filho do Homem vai conforme está determinado. Eu tenho controle de tudo, é isso que Jesus está dizendo. Eu domino tudo. E aí de manhã eu fazia essa aplicação e repito aqui: ainda que a nossa vida pareça muito complicada, ainda que a nossa vida pareça fora do controle, ainda que a nossa vida pareça extremamente atribulada, Ele jamais perde ou perderá o controle. Jamais perde. Então ele diz: fica tranquilo, o traidor está aqui à mesa, mas vai acontecer conforme o meu Pai determinou. E aí, algo que nos assusta mais ainda agora, ele diz: olha, o Pai havia determinado, mas olha o que ele diz no finalzinho: mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E aí na semana passada, eu comentava aqui que o fato de Deus ser soberano e determinar como o filho dele ia morrer, não tira de Judas a sua escolha maldita de trair Jesus. Então Deus é soberano, Ele havia dito que Jesus ia morrer desde o Antigo Testamento, desde os Salmos, desde os profetas. Contudo, o fato de Judas ter tomado essa atitude de trair o Senhor e Salvador é culpa dele, é responsabilidade dele. E aí, eu fazia um paralelo aqui com a nossa vida, e dizendo que a gente não pode, em momento algum, querer nos eximir da culpa de cometer pecado. Olha, Senhor, a carne é fraca, sabe como é que é, né? Eu fui tentado, meio assim, o Senhor sabe como é que é, as coisas são difíceis, o mundo é muito sedutor. Não existe isso. Não existe isso. A responsabilidade humana é real. E nós falávamos disso de forma mais intrigante, porque no versículo 3 o texto diz assim, versículo 3, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, Judas poderia falar assim: olha, Senhor, eu não tenho culpa de nada não, Satanás entrou em mim, foi ele que fez. Mas o texto diz: o Filho do Homem vai, conforme está determinado, mas ai daquele que fez isso, ai daquele que está aí, ai daquele que me entregou. E aí, eu lembro que eu comentava isso e repito, porque alguns irmãos não estavam aqui. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecer e fala assim: fulano bebeu demais e agrediu sua esposa. Ele é uma pessoa ótima, pastor, mas a culpa foi da bebida. Fulano perdeu a cabeça e pegou a faca e agrediu seu vizinho. Ele é uma pessoa ótima, pastor, mas a culpa é de Satanás. O texto diz que Satanás entrou em Judas. E ainda assim, Judas era culpado de estar traindo Jesus. Então a gente tem que parar de dar desculpa para o pecado dos homens. A gente tem que parar de justificar a pecaminosidade e a impiedade dos homens. Foi a bebida. Foi Satanás. Ele perdeu a cabeça. É uma ótima pessoa. Queridos, a gente dá desculpa para a maldade que habita no coração do homem sem Jesus Cristo. É isso que a gente faz, mas não se engane. A Bíblia diz que Deus é soberano, mas em contrapartida, a Bíblia também diz que nós daremos conta de tudo aquilo que fizermos. Tudo aquilo que fizermos. Não se deixe enganar. É isso que a Bíblia diz.
Então, não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa nas circunstâncias. Ah, perdi a cabeça. Ah, eu vi uma coisa que me tirou do sério. Ah, fulano me afrontou, me xingou, e eu perdi a cabeça. Você pode ter qualquer desculpa do mundo, mas como dizia lá no militarismo, explica, mas não justifica. Não justifique os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados na cruz do Calvário. Ninguém vai entrar no céu porque explicou. Ó, Jesus, eu fiz isso porque aconteceu isso, isso e isso. Só vamos entrar no céu se nos arrependermos dos nossos pecados. É isso que Jesus exige. Então, a morte de Jesus não significa triunfo dos inimigos, mas sim a realização da soberania de Deus em amor das nossas vidas e para a glória do nome dele. Contudo, nenhuma parte das Escrituras tira a culpa de Judas e a culpa dos pecadores. 23 para a gente terminar. Então, começaram a indagar entre si. Então, agora os discípulos começam a fazer várias perguntas. Quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso? Lá em Mateus e Marcos, tem mais detalhes sobre essa passagem. E eles vão dizer que quando Jesus acaba de falar isso, todos os apóstolos, um por um, começam a perguntar: porventura sou eu? Eu acho legal dessa passagem que eles, com muita humildade, eles dizem assim: será que vou ser possível de cometer isso? Será que é possível meu coração cometer essa atrocidade? Então todos eles, ninguém diz assim, eu não. A gente sabe que já Pedro vai dar um exemplo desse, né? Um exemplo de soberbo. Mas todos de forma muito humilde falam: Senhor, sou eu? Sou eu que vou fazer isso com o Senhor? E um por um pergunta. E aí Mateus diz que de forma muito hipócrita e de forma muito dissimulada, porque ele já havia feito o plano para entregar Jesus, inclusive havia acertado quanto ele receberia, 30 moedas, Judas vai por último e fala: sou eu, mestre? E aí Jesus responde para ele: tu disseste. E aí eu faço duas aplicações aqui para a nossa vida. Primeiro, falei isso semana passada, a gente tem que tomar cuidado, porque ninguém está livre de cometer alguns deslizes terríveis. Ah, pastor, o senhor está falando isso com base em Judas? Também. Mas eu estou falando isso com base nos outros 11 apóstolos, que todos eles falaram: sou eu? Eu vou cometer esse erro? Então a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo aqui, desde mim, pastor, até o mais novo membro dessa igreja, está exposto, se não tomar cuidado, a cometer os mais terríveis pecados. Outro ponto que me chama muita atenção aqui é que quando a gente está num estágio de pecado muito grave, a gente se torna, como é que eu vou dizer, não é mentiroso só, é mesmo dissimulado. A gente se torna, sabe, aquela pessoa com a cara mais lavada do mundo. Ele sabia, ele tinha combinado, ele tinha vendido o seu Senhor por 30 moedas. No versículo 3, ele diz: porventura sou eu, mestre? Cara pálida. E aí eu chamo a atenção, cuidado com isso. Às vezes a gente mergulha tão fundo no pecado da nossa vida, que a gente começa a pecar, me perdoe os termos, mas a verdade é essa, sem vergonha. A gente tem a dureza de chegar diante de Jesus e falar: ô Jesus, porventura sou eu que estou fazendo isso? Vamos supor, Deus está falando sobre adultério. A gente tem a cara de pau de falar: Senhor, porventura sou eu? Deve ser meu vizinho, né? Meu vizinho é um adúltero, vale nada. Ah, sei lá, Deus está falando sobre compromisso. Você não tem compromisso zero com ele. Aí você fala: Deus está falando com fulano aqui do meu lado. Compromisso nenhum. A gente tem esse hábito. E eu falo a gente, eu me incluo nele. Porque eu sei que se eu não tomar cuidado, eu vou fazer a mesma coisa. Então cuidado. Cuidado para que você não se torne dissimulado. Cuidado para que o seu coração não fique tão adormecido do pecado, que você tenha a cara de pau de se apresentar diante de Jesus e falar: é comigo, Senhor? Deve ser com ele aqui do lado, não é comigo não. Cuidado. Antes de olhar para o lado, a gente tem que fazer uma autoavaliação da nossa vida. E constantemente a gente tem algo para consertar e para acertar. Então, a gente está caminhando para o final. Eu só queria ressaltar novamente. Falamos de muita coisa. Falamos de Páscoa, falamos de ceia. Mas o que tem que ficar mais gravado na nossa mente, eu acho que é isso que eu mais dei ênfase nessa noite, é que tudo isso gira em torno de um ponto central. E o ponto central é Cristo.
Tudo isso gira em torno de algo que vai acontecer. E o que vai acontecer é a morte do meu e do seu Senhor em favor de nós. Tudo isso gira em torno de uma coisa. Nós estávamos perdidos e Ele veio para nos salvar. Tudo isso gira em torno disso. A Páscoa aponta para isso, a ceia aponta para isso. Tudo aqui está girando em torno disso. Tudo aqui aponta para aquilo que já já a gente vai estudar nas próximas semanas. O meu e o seu Senhor indo à cruz para morrer por mim e por você. Então esse pequeno trechinho aqui do final mostra para a gente que Ele controla todas as coisas, que Ele não foi pego de surpresa e Ele continua sendo o mesmo Deus na minha e na sua vida. Ele não é pego de surpresa, Ele controla a minha e a sua vida, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ama, Ele zela pela nossa vida, e aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, é fiel e vai continuá-la. Ele diz que nenhum dos que o Pai o deu, Ele perderá. Então eu não sei o que tu tem passado, nem o que tu tem vivido, mas uma coisa eu sei, o Senhor que eu conheço não falha. E a minha Bíblia diz que para Ele não é impossível. Confie nele. Porque, inclusive, no momento que ele estava para morrer, ele tinha um controle de todas as coisas. Quem dirá agora que ele está sentado à destra do Pai, governando tudo o que acontece. Pronto para nos receber no céu. Vou terminar com 3 aplicações rápidas. A primeira, falei muito sobre isso, é que a ceia lembra ao crente a morte de Cristo em favor dos seus. Ponto. A ceia lembra da morte de Cristo em favor dos seus. Segundo ponto, a celebração da ceia é uma obrigação, é um mandamento de Deus para todo aquele que é cristão. É verdade que quando a gente se encontra em pecado e afastado da presença de Deus, o ideal é que a gente não chegue à mesa do Cordeiro de forma pecaminosa. Mas o que Deus deseja é que todo filho de Deus, é que todo crente em Jesus Cristo se arrependa dos seus erros e se aproxime da mesa do Cordeiro. Que é um mandamento. Deixar de ceiar, deixar de participar de um sacramento é desobediência. E desobediência é pecado. Então, eu não sei o que tem te afastado da mesa do Cordeiro. Repito o que eu digo aqui todo domingo quando a gente ceia. Você não precisa ser perfeito para chegar à mesa do Cordeiro. Mas você precisa estar apenas arrependido dos seus pecados e crendo em Jesus como o único e suficiente Salvador. Essas são as exigências. Então, não estou dizendo aqui para a gente bagunçar a ceia do Senhor, mas estou dizendo que é desejo de Deus que todo crente em Cristo Jesus chegue à mesa do Cordeiro para tomar a ceia. Então, que você possa reavaliar a sua vida, repensar a sua vida com relação ao sacramento. É mandamento. E mandamento a gente não discute, a gente obedece. Certo? Terceiro ponto para a gente terminar. Nem todos que participam da ceia são convertidos, né? Nem todos que estão na igreja são convertidos. A gente tem um exemplo aqui claro. Judas está na mesa. Sentadinho na mesa. Então, frequentar uma igreja, andar perto de Jesus, conhecer as palavras de Jesus, tomar ceia, ser batizado, não faz de você um crente de verdade. Judas fez tudo isso e não era. Você pode nascer na igreja, viver na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno, porque você era um religioso e nunca entendeu que a salvação de Jesus é pela graça e pela misericórdia conquistada na cruz do Calvário. Não é pela denominação, nem pela igreja, nem pelo pastor, nem por aquilo que você dá ou deixa de dar nessa igreja. É por aquilo que Ele fez. E eu termino dizendo o que eu disse de manhã. Quando Ele foi na cruz, Ele disse: está consumado. Vem? Vamos terminar?